agora voltar à Fortaleza, dessa vez para falar com o Rafael Luiz Azevedo, que é da Verminosos por Futebol, que está sempre em busca de boas histórias, né? O pessoal da Verminosos, por exemplo, já achou, né, o distrito chamado Flamengo, onde se torce pelo Flamengo, e agora ele vai contar a história do Mimo. Bem-vindo à redação, Rafael. Tudo bem, Barreto? Obrigado pelo convite. É um prazer participar de novo do programa, que para mim é a mesa redonda preferida, tá? Opa, obrigado. E você é muito bem-vindo aqui. Já viu o trailer do Mimo e queria que você contasse. Claro que, né, a história da descoberta, da produção, enfim, o que está retratado aí nesse curta. Nos últimos anos, o Verminoso vai completar 10 anos. A gente já tem encontrado muitas histórias curiosas, mas realmente eu não imaginava que apareceria algo como isso, né? Há uns 3 meses, mais ou menos, eu soube que um jogador em Milagres, ele estava disputando o campeonato e ele era amputado, jogando contra jogadores com 2 pernas. E aí a gente foi atrás dessa história e viu que podia render um curta-metragem, um documentário. Esse filme já está pronto, ele tem 23 minutos e conta a história desse rapaz que era jogador. Ele sofreu um acidente, foi atropelado quando ele voltava da comemoração de um título, e aí ele ficou quase sob risco de morte, então perdeu uma perna, o colega acabou morrendo, ficou mais de um mês internado, e aí conseguiu se recuperar, conseguiu se readaptar à condição de só ter uma perna, e voltou a jogar futebol, e voltou a disputar o Campeonato Municipal de Milagres, uma cidade do interior do Ceará, próximo de Juazeiro. E como a gente está vendo ali, ele não usa as muletas quando está em campo. É sempre assim? É isso, ele joga realmente só com uma perna pulando. E aí aprendeu a jogar de uma forma inteligente para a condição dele. Então ele tem uma boa visão de jogo. Quando a bola vem, ele já está observando para quem que ele pode passar de primeira, para quem que ele pode dar de peito, de cabeça. E aí ele joga no time do Cruzeiro, o Cruzeiro Milagres. E é legal também, assim, o exemplo do pessoal do time, que conseguiu incluir ele naquela condição. Talvez outros times recusassem a busca dele, né, por voltar a jogar, por voltar a disputar o campeonato municipal. E o pessoal conseguiu aceitar ele muito bem. É claro que dentro do time é uma história de inclusão, mas a minha curiosidade é com os adversários, porque você está falando que ele disputa campeonatos competitivos, né? Está valendo 3 pontos quando ele entra em campo. E como é que ele é tratado pelos adversários, Rafael? Campeonato municipal no interior é valendo, é campeonato valendo, não é profissional, mas o pessoal joga para valer. E ele joga entrando no segundo tempo, normalmente ele é reserva do segundo time do Cruzeiro, que é chamado de Cruzeirinho, e o pessoal respeita, né, respeita a condição dele, mas ao mesmo tempo tem que levar a sério porque precisa ganhar, né, precisa marcar os seus pontos, enfim, precisa vencer. E aí ele, mesmo assim, tenta mostrar, tenta jogar, né, tenta colocar para os colegas dele do Cruzeiro de que ele pode estar ali porque ele joga futebol e não só porque as pessoas precisariam incluir ele. Antes de mais nada, acho que é uma declaração de amor ao futebol essa história aí, né? Ele está ali porque ele ama o futebol, né? E mesmo É interessante passado... que teve... Diga, Rafael. No filme, Barreto, no filme a gente até conta, inclusive, que teve uma ocasião, um ano antes do acidente, que ele chegou a jogar 4 jogos no mesmo dia, num domingo, em 2 cidades diferentes. Então, realmente, assim, ele é o verminoso. O verminoso é como a gente fala aqui no Ceará, quem é apaixonado por futebol. Se você busca um cara que é louco por racha, né, louco por jogar futebol, o Mimo é um exemplo. Ele realmente é um verminoso. Então ele não só foi retratado pelo Verminoso do futebol, como também ganhou o carimbo de Verminoso. Verminoso, né? Uma honra. Esse aí foi mesmo. Porque o cara que se dispõe a enfrentar todos os obstáculos que ele vai enfrentar para jogar, né, num campeonato, com todas essas limitações que o Rafael já explicou, né? Ele joga no segundo time, é reserva, entra no fim, mas assim, ele quer participar. Ele quer ainda viver aquela emoção de estar num campeonato. A grande graça de futebol é ter espaço para todos, né? Isso é uma mostra extrema, é uma mostra linda da grandeza de futebol. O Rafael, diz para a gente tem como... 5 mil municípios. Opa, desculpa te interromper. A gente tem no país 5 mil municípios, né? Eu duvido que exista algum outro campeonato municipal que tenha um amputado jogando entre jogadores com 2 pernas, né? Só isso já mostra, por mais que ele não seja, digamos, um craque, mesmo com a condição dele, só isso já mostra que é uma baita história. É uma baita história de superação, de inspiração, de exemplo para muita gente que eventualmente tem algo a lamentar sobre a sua situação de vida. E ele é um cara que, assim, tá sempre para cima, né? Sempre com a
com a cabeça para frente e querendo fazer aquilo que ele gosta, né, que é jogar futebol. O Rafael diz pra gente, então, como assistir ao Mimo. A gente lançou o trailer, ele está no canal do Verminosos pro Futebol e em breve a gente deve lançar o filme. Então fica ligado nas nossas redes sociais que aí a gente deve anunciar quando já vai ser possível assistir e onde vai ser possível assistir. Tá bom, tá feito o convite então, eu já assisti ao trailer e o filme completo promete muito. Rafael, muito obrigado. Aquela tiragem do trailer, né, com câmeras subindo em cima de campo, é sensacional. A marcação torta do campo? É um momento nordestino de escocese. É espetacular, amei. Aquela tomada ali me fez lembrar um ensaio fotográfico acho que foi até lançado um livro com isso. Que pena. A minha memória às vezes me trai. Eu lembro de alguma coisa, mas não consigo dar o crédito completo, que é o que eu gostaria de fazer, de campos de futebol pelo Brasil, né? Então você tem campo com árvore no meio. Sim. Né? Você tem campo que alaga, que ele some, porque o rio cobre, daí tem que esperar a água baixar para você poder jogar. Tem ladeira, você tem campo em ladeira. Tem lugar que não tem como, tem que ser em ladeira. Tem que ganhar o para o ímpar, né, Simos? O importante é ganhar o para o ímpar para atacar na descida no segundo tempo. Olha. Isso é genial. Poxinho, um detalhe, tá? Um bastidor, é que o rapaz que estava fazendo nas linhas do campo, nesse dia, estava bem bêbado. Era um sábado, acho que ele tinha tomado todas na sexta-feira, já chegou lá meio capenga. A gente já notou logo que tinha uma coisa estranha ali. Só melhora. E Barreto, só um detalhe, isso é fundamental, porque esses campos improvisados formaram muitos talentos para o futebol brasileiro. Esses campos improvisados formaram muitos talentos para o futebol brasileiro. E hoje, com o processo de urbanização, que é um processo devastador, né? Muitas vezes, para você começar a jogar futebol, você tem que participar de uma escolinha, você tem que ir para um clube, e às vezes o menino de uma situação familiar mais favorável, o pai tem como pagar uma escolinha, né? Mas o outro não tem. Então, esses campos, a várzea, a praia, né? Esses campos improvisados e tal, eles são formadores de uma... Essa situação que você falou, para mim, é tragédia de não somente futebol brasileiro, mas sociedade brasileira. Né? Sim. O espaço que esses espaços públicos ou sendo tomado ou virando violento demais para curtir. É um desastre. E aí você começa a jogar bola, inclusive, sem a ludicidade. Porque às vezes você pega um garoto, eu já vi, um garoto de 7, 8 anos que vai para uma escolinha e pega um técnico, por exemplo, que já diz, não pode driblar, você tem que passar a bola assim. E esses espaços de ludicidade, eles forjaram uma maneira brasileira de jogar futebol que é vinculada à arte do drible, do improviso. E que foi levada para as escolinhas, por exemplo, do Barcelona, onde se fala da filosofia da rua. Sim. Né? Porque o garoto joga naquele campo maravilhoso, com aquela grama super bem tratada, mas o treino não é esse que você está dizendo, tem que ficar na sua posição, não. O treino é uma brincadeira. Até uma determinada idade, o menino só brinca. Aí depois ele vai fazer a transição para o esporte. Você sabe, só para concluir, eu comecei a perceber isso de uma forma mais vigorosa quando conversei com uma garotada de um bairro de Nova Iguaçu, de uma Rua Castor, que era uma rua de terra. E quando eu voltei à Rua Castor, eu passei uma parte da minha infância indo muito para Nova Iguaçu, tinha casa lá de família e tal, eu virei para a garotada e falei, pô, asfalto aqui tá uma beleza agora, né? Aí um garoto virou para mim e disse, mas não dá mais para jogar bola de gude, né? Então você veja que como as coisas são. É evidente que ninguém vai criticar, o asfalto tá ali. E o garoto falou, e a bola de gude? Acabou. Né? Então isso eu acho que é uma questão importante demais e as pessoas às vezes não dão a atenção devida a esse processo, inclusive na formação do jogador de futebol brasileiro.